Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje no Papo de São Paulino eu quero trazer mastigadinha a entrevista de Hernan Crespo para você não ter nenhum trabalho aí de se preocupar com o espanhol dele, ou se você entendeu a língua ou não, venho trazer para você aí a entrevista de Hernan Crespo, que acabou de acabar aí, e trago os principais pontos da entrevista, coisas que você, como torcedor do São Paulo, precisa saber. O que mais me chamou a atenção em Hernan Crespo foi quando ele disse: para estar aqui no São Paulo, um time gigante desse tamanho precisa merecer estar aqui. Não importa se seja eu ou se seja qualquer jogador. Para você estar num time do tamanho do São Paulo, você precisa merecer estar aqui. Essa é uma ideia que eu compartilho e gosto demais de ouvir isso da boca de qualquer profissional que esteja no São Paulo Futebol Clube. Mas antes de começar o vídeo, galera, gostaria muito de pedir o seu likezinho. Ele fala para o YouTube, recomenda o vídeo do garoto, porque o vídeo é bom. Também gostaria muito de pedir tua inscrição, galera. A nossa meta é gigantesca, é 50 mil inscritos aí. Quando a gente chegar nos 20 mil, eu vou contar um pouco a história do canal para vocês aí. A gente está quase chegando lá. Assim que chegar, eu vou contar para vocês que vocês possam sentir também um pouco de orgulho de participar da família Papo de São Paulino. Querendo participar do grupo de WhatsApp, deixe o seu número aqui e eu adiciono lá. Lembrando, hein, galera, como será feito o sorteio dos brindes? Eu vou pegar as 10 pessoas que mais participam no canal, que sempre deixam os comentários, vou colocar os papéis aqui, vou mostrar para vocês numa live ao vivo os papéis, vou colocar lá dentro, vou puxar. Quem ganhar, eu vou estar enviando os brindes do canal quando as metas estiverem sempre sendo batidas. E vamos ao primeiro ponto da entrevista do Hernan Crespo. Ele foi perguntado sobre Daniel Alves, se Daniel Alves jogaria na lateral ou não. O cara deu uma enrolada, mas a pergunta que ele fez foi essa. E ele disse o seguinte, é que nesse momento ele acha inapropriado falar alguma coisa. O time ainda tem remotas chances de ser campeão, são pequenas, mas ainda existe. E ele acha que, nos nossos termos, na nossa palavra, seria deselegante falar alguma coisa. Ele prefere sempre falar antes com o jogador e depois falar com a imprensa e com diretoria. Perguntado sobre Hernanes, Juan Fran e Daniel Alves, ele disse que esses jogadores dispensam comentários e explicou tudo isso que eu disse a vocês, que ele vai falar com o jogador e nesse momento ele acha desnecessário falar qualquer coisa. Foi perguntado sobre a maneira de jogar e ele falou que a forma mais importante que ele vê é se divertir com o futebol, que mesmo pressionado, muito pressionado, ele se divertia jogando bola. A essência dele de ser crespo, ele nunca perdeu. Citou fatos de quando jogou com o Adriano, com vários centroavantes aí, com o Ibrahimovic, com outros lugares. Ele se adaptava um pouco para o melhor da equipe, mas nunca perdia a essência dele de ser crespo. E essa é a essência que ele traz também para a comissão técnica, para as equipes que ele dirige. Você não pode perder a sua essência. Isso Crespo acredita. E ele disse que você, respeitando a sua essência, às vezes você consegue jogar da maneira que você quer jogar, às vezes você não consegue jogar da maneira que você quer, porque você precisa respeitar o adversário, às vezes tem mais qualidade, tem mais técnica, você precisa respeitar. E assim o futebol é muito dinâmico, você ganha, perde, empata, mas é necessário respeitar as características sua e as características do adversário. Foi perguntado também sobre Kaká, e ele falou que foi uma surpresa imensa, ele ficou muito feliz com o Kaká, é um amigo que ele tem, e ele falou que essa parceria dele com o Kaká pode ajudar muito ele a encurtar o tempo do aprendizado das coisas, né? Isso é uma coisa natural, qualquer lugar que você chegue, que você tem um amigo, e ele te passa todas as coordenadas ali, você vai demorar muito mais tempo para entender o mecanismo, para entender a funcionabilidade das coisas no local que você esteja, isso até no nosso trabalho, operário de fábrica. Se você tem um amigo que pode te encurtar os passos, é muito melhor. Ele fala, fulano é assim, ciclano é assim, beltrano é assim, e isso é muito importante. Você vai usar muito menos tempo para entender a proposta do local que você esteja. Então ele agradeceu, ficou muito feliz com o Kaká. O amor pelo futebol pode ser pressionado, mas divertido. Ele falou também que a partir que ele como jogador
falaram sobre pressão de 10 anos no São Paulo, como que ele iria fazer para suportar toda essa pressão, todos esses acontecimentos no São Paulo. Ele disse, o futebol é sempre pressão, mas eu sempre fui pressionado e sempre me diverti, porque essa é a essência do futebol, né? O futebol você precisa se divertir. E é isso que ele tentou passar, e ele diz que é isso que ele tenta passar como treinador. Ele citou também que precisa respeitar o tempo das coisas. Por exemplo, você não nasce e já sai correndo. Você nasce, anda, vai devagar, e assim você vai aprendendo a fazer as coisas. Ele falou que no futebol é a mesma coisa. Existe um tempo para as coisas. Você não consegue jogar em alto nível do dia para a noite. O futebol é muito dinâmico e ele também tem o seu tempo para que as coisas aconteçam. Ele também foi perguntado se ele abriria mão de jogar com as suas convicções, com a sua maneira de jogar, em prol do resultado. E ele falou que o prol de qualquer resultado que exija futebol é ganhar. As convicções, elas são uma maneira de você ganhar também. Não importa a maneira que eu entenda que o futebol deva acontecer, tudo isso é em prol de ganhar. Então não interessa o que vai acontecer, é em prol de ganhar. E ele falou que você precisa respeitar, mas jamais perder as suas identidades. Que o São Paulo tem que ser agressivo sempre, que o São Paulo tem que ser protagonista sempre, jogando contra qualquer rival, respeitando sim a identidade do rival, mas sempre sendo São Paulo, sempre sendo protagonista, nunca perdendo a sua identidade de São Paulo. Essa foi a ideia que o Crespo tentou passar na entrevista. Eu fiquei muito feliz, a frase dele que me chamou mais atenção foi essa: tem que merecer estar no São Paulo. E ele trouxe uma maneira europeia de ver as coisas, né? Ele passou a vida toda na Europa, tudo que ele sabe de futebol ele aprendeu na Europa. Essa parada de conversar com o jogador cara a cara, tudo isso é muito legal, porque eu entendo que o Diniz ele não caiu pelo mau trabalho que o Diniz fez. Pelo contrário, o Diniz até há certo tempo, ele tem coisas que ele deixou, não deixou uma terra arrasada no São Paulo. Só que teve algum momento que faltou ao Diniz coragem para fazer as mudanças que ele tinha que fazer. Ele morreu abraçado com Volpi, morreu abraçado com Vitor Bueno, com Tietê, com jogadores que não mereciam estar sendo titular naquele momento. E eu acho que isso foi uma das grandes causas para a queda do Diniz. E se o Crespo entende que você precisa merecer para estar no São Paulo Futebol Clube, eu entendo que ele vai fazer essas mudanças. Você não vai jogar na lateral Daniel Alves, no meio campo, se você não merecer. Você precisa merecer para estar no meio campo, senão você vai merecer jogar na lateral. Eu entendo que vai ser assim que ele vai conversar com o Daniel Alves. Daniel Alves, você não merece jogar no meio campo, você não marca, cara. Eu não posso ter no meu meio campo um jogador que não marca. O Daniel Alves até dá passe, faz alguns lançamentos, isso é legal. Mas o jogador de meio campo ele precisa marcar antes de fazer tudo isso. E o Daniel Alves ele é muito magrelo, ele não tem condições de marcação para estar jogando no meio campo. Eu entendo que o Crespo vai dizer isso a ele. Precisa merecer Daniel Alves para jogar no meio campo. E você não está merecendo jogar no meio campo. Galera, essa foi a entrevista do Hernan Crespo. Eu tentei trazê-la para vocês aqui de uma maneira mais fácil, para que vocês entendam de uma maneira mais dinâmica. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. E lembre-se, hein, aquele like, ele ajuda demais o canal, a sua inscrição também. Fiquem com Deus, que o Senhor abençoe a tua casa. Não vai faltar nada. Em nome de Jesus, a tua família vai ser abençoada. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos. Antônio Gomes aqui, para o canal Papo de São Paulino.